Fala pessoal, hoje eu queria falar de um assunto um pouco diferenciado aí, que normalmente as pessoas, principalmente os canais de economia, não vejo abordar tanto por aí, que é a questão do que realmente a economia representa e como que a gente pode tratar um problema sério aí que a gente vê, que é na hora de constituir família, na hora de a economia na prática, assim, ela, que a economia é o contrário do que a gente pensa, ela não é só os gráficos, bolsa de valores, mercado financeiro e toda aquela loucura que a gente está acostumado a acompanhar aí. Que eu vou dar uma visão da etimologia de como a palavra economia surgiu, só para vocês entenderem que desde o princípio não foi. A economia ela não é feita para você focar em mercado financeiro, investimento, alavancar e acertar, enfim, ficar vendo gráfico, corretora, o banco, não. A economia ela surge da palavra ecos, que desculpa a pronúncia aí, que vem do grego, que significa casa, e nomos, que significa lei ou regra. Eu achei uma distinção aí, mas enfim, não vamos se ater a isso. Então a economia, no caso, elas seriam as leis ou as regras da casa. Então a economia, desde o princípio, ela esteve voltada para um âmbito mais familiar, mais interno, não tanto sobre o externo, que nem é hoje. O mundo não era tão globalizado na época que nem a gente. Uma guerra no Oriente Médio afeta o preço do combustível, que é o tarifa. Não, é uma questão um pouco mais familiar. Então eu gostaria de partir um pouco mais dessa questão, inclusive é o nome do canal, né? Vocês já vão ficar sabendo do que se trata, que é trazer mais essa questão prática, filosófica da coisa. Não ficar tanto preso ao mercado financeiro, a taxa de. Ela faz parte, sim, é verdade, a gente não pode ignorar ela, mas para vocês entenderem, e hoje eu gostaria de abordar um problema, que é a questão das pessoas que querem constituir família. Por quê? Eu fiz algumas pesquisas e a gente, infelizmente, a gente. Não sei se infelizmente, é que acaba complicando a situação, vocês vão ver que complica bastante. Mas a gente tem uma idade ideal aqui para constituir família delimitada por questões biológicas aí. Eu não sou médico, eu não sou da área da saúde, inclusive eu deixei as referências aqui para mim não falar merda se vocês quiserem pesquisar, mas eu encontrei que a idade ideal para uma pessoa ter filho, se ela tiver vontade de constituir família, é entre 20 e 35 anos. O que acaba sendo um problema, porque, como eu já escrevi aqui embaixo, é a época que você está desenvolvendo, se desenvolvendo na sua carreira. E principalmente para mulheres que vão ser bem mais impactadas nessa questão, até porque pesa muito mais do lado da questão biológica, acontece, não foi o que quis assim, infelizmente acaba sendo uma pressão muito mais sobre elas, né, do que sobre homens. Inclusive elas poderiam falar melhor, que não tenho nenhuma referência no momento para trazer para vocês, mas é meio óbvio que para elas impacta bastante, principalmente na questão da carreira, como tem uma pesquisa que eu vi na FGV, que acaba que os salários ficam menores depois, tem toda a preocupação com o filho, enfim. Isso aí acaba impactando bastante. Por isso que eu trouxe para vocês o método FIRE. O método FIRE é uma ideia aqui de independência financeira precoce. No caso, o F é de Finance Independence, o R de Retire e de Early. Desculpa a pronúncia aí, tá? Eu não sou muito bom com os outros idiomas, mas enfim. O que ele consiste? É uma abordagem para você alcançar uma independência financeira precoce. No caso, esse não seria se aposentar aqui. A gente vai ver mais para frente que eu não sei se daria para uma pessoa parar de trabalhar para o resto da vida, mas a ideia central é ela conseguir ter um fôlego para não depender tanto do trabalho num momento específico da vida o mais cedo possível. Que a gente, se a gente voltar aqui, 20, 35 anos, a gente tem que trabalhar muito provavelmente nessa fase dos 30 aos 35 anos, que eu não acredito, sinceramente, seria palpável, plausível fazer isso antes disso daí. Só se você tiver uma herança, mas como não é o caso de muita gente, eu acredito que, ou muita sorte, eu acredito que seria mais nessa faixa de 30, 35 anos aqui que conseguiria fazer isso. Mas voltando, ele consiste em o quê? Em uma alta taxa de poupança. Para você conseguir fazer isso, você vai ter que ser jovem. Infelizmente, se você já está numa idade um tanto mais avançada, esse método ele não vai funcionar muito bem, porque, como eu disse, para casar com aquela idade ali vai ser um pouco difícil. Casar, eu não digo tipo de união, tá, gente?
para combinar com aquela idade ali vai ser difícil, embora para mim você vai casar, não sei. Você tem que ser muito disciplinado. A gente vai ver lá por que esse caso no foco da renda variável, para você conseguir ter esse fluxo de caixa, para você conseguir viver. Você vai ter que ser um tanto minimalista para isso dar certo. Se você ficar subindo o seu padrão de vida, não vai acompanhar muito bem, aí vai falhar esse método. E você tem que ter um patrimônio que gere uma renda passiva. A regra dos 4% é uma regra de retirada americana. Eu peguei isso aqui, é mais focado. Esse método, você pode ver o acrônimo em inglês, FIRE. Então, ele tem essa regra de retirada dos 4%, mas no Brasil tem como a gente dar uma modificada nisso daí, como vocês vão ver. Aqui a gente vai fazer uma simulação de fazer um período mais ou menos aí de 12 anos, eu vou colocar porque a gente viu que tem ali dos 20 aos 35, só que provavelmente você vai estar, quando você está ali nos 18 anos, você provavelmente vai estar fazendo alguma faculdade, alguma coisinha assim, terminando os estudos, fazendo algum curso profissionalizante. Dependendo da faculdade, não vai casar tão bem esse tempo, tá? Só que provavelmente você vai ter um salário maior. E então, por isso que eu vou deixar esse período. A gente vai colocar um valor inicial aqui de 1.800, uma taxa de juros de 8%, que se você for olhar nos investimentos, pelo menos atualmente, ações, fundos imobiliários, você consegue essa taxa real aqui, dele reajustando o investimento. Eu vou mostrar por que, que não dá na renda fixa. Só vou terminar essa conta aqui para não ficar muito perdido. E a gente já vai ver com o reinvestimento de 8.800. Calcular. Aqui você consegue um patrimônio desse nível. 429.259,69. Se você conseguir aquela taxa de investimento, que é uma taxa de rentabilidade relativamente ok. Agora eu vou explicar por que, que tem que ser na renda variável. Fica um pouco mais. Não, provavelmente não é impossível, mas você facilita bastante na renda variável. Essa aqui é a calculadora de juros compostos que eu já fiz a conta aqui para vocês. E para explicar o problema mais rápido, embora a taxa Selic hoje ela esteja em 4,25, você tem que considerar a inflação e você tem que considerar o imposto de renda de retirada, o que dá 7,14 hoje em dia 12 de 7 de 2026. Mas o que, que acontece? Eu entrei aqui no site do Banco Central. Eu vou mostrar para vocês. Embora seja renda fixa, ela não é muito fixa no Brasil. Ela oscila bastante. Então você não vai conseguir assegurar. Com a taxa de juros hoje aqui em cima, ela já não assegura aqueles 8% real. Então, para você conseguir esses 8% real, que já fica um valor até razoavelmente apertado ali para você viver de renda, mas é possível, considerando que vai pagar uns 8, que você vai conseguir retirar ali os 8% ali no período, às vezes até um pouquinho menos, já vê que fica o cálculo bem apertado. Por isso que tem que ser com a renda variável. A renda variável, embora ela tenha um risco um pouquinho maior, se você souber escolher, é claro, você não. Esse método, gente, lembrando, não é justificativa para você fazer loucura. O FIRE não é justificativa para loucura. Ele quer dizer que você tem que tomar um pouco de risco, mas um risco controlado. Se você for focar depois eu vou fazer umas análises de empresas e ensinar vocês, mas você tem que basicamente focar em empresas que não são endividadas, que são perenes, que é o famoso BEST, que você já deve ter ouvido falar do Barsi. E você também colocar um pouquinho de fundo imobiliário aí para você conseguir fazer isso. Por causa da questão do fluxo de renda. Eu vou mostrar para vocês aqui no caso da minha carteira. Se a gente pegar aqui somente. Perdão. O site aqui está um pouquinho largo. Eu vou pegar somente ações para ver por que, que tem que colocar um pouquinho de fundo imobiliário nessa carteira. Vou colocar aqui desde o início. A oscilação que é de fluxo de caixa que as ações proporcionam, no método FIRE, visando que você vai ter que ficar fazendo retiradas depois de um tempo, que é uma aposentadoria relativamente cedo,
você vai ter alguns problemas aqui em relação ao fluxo de caixa em relação a fundos imobiliários. Tá vendo? A curva de provento dos fundos imobiliários ela é muito mais linear e muito mais constante. Então, se, na hora de você fazer a retirada, você não vai conseguir ter muito sucesso com ações. Todavia, ações elas conseguem proporcionar um crescimento muito maior dos proventos e ela consegue reinvestir nela mesma. Lembrando, fundos imobiliários, para quem não sabe, por lei, eles são obrigados a distribuir 95% do seu lucro. Então, você tendo isso, você não tem espaço para crescer. Então, seus proventos eles vão ficar estagnados. Por isso que você tem que colocar empresas boas no seu portfólio. Uma porcentagem ali, de repente, fazer um método 33,33, tipo 33,33 em ações, em fundos imobiliários e ter um caixa de renda fixa. Ou se não, dividir ele meio a meio, para você conseguir ter esse comportamento. Eu recomendaria, na verdade, ser um pouco mais focado na renda variável e fazer um meio a meio, só ter um caixa de emergência, que é se der algum problema muito feio mesmo, aí vai a estratégia de cada um. Mas aí tem uma explicação de por que tem que ser na renda variável, porque com a renda fixa vai ser muito difícil você atingir aquela rentabilidade por causa disso daqui. Porque, embora o valor nominal seja. Em detalhe, a taxa de juros está caindo atualmente, ela pode despencar. Se a gente for olhar aqui de novo, pode ser que ela caia bastante, aí que vai ficar muito comprometido a sua estratégia, seguindo o método FIRE. Mas é basicamente isso que eu queria falar para vocês. Obrigado e tchau.